Atos capítulo 4, a partir do versículo 32 é o nosso texto, nós já vamos ler. Vamos avançando no texto à medida que formos avançando na mensagem. Peço que você deixe o seu celular, só a Bíblia aberta se você estiver usando o celular. Desativa aí as notificações, os dados móveis. E se não, se você está com a Bíblia, fique com o texto aberto. Tá bom? Vamos fazer como os bereanos. Vamos olhar para ver se é isso mesmo que está na Bíblia, né? Deixa eu começar com uma frase. Eu normalmente começo com uma pergunta, né? Hoje é com uma frase. Mas tem pergunta também. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Já ouviu essa frase antes? Aonde? Homem-Aranha, não é? Homem-Aranha. 1962 foi a data onde essa frase apareceu pela primeira vez nas histórias em quadrinhos. E é quando surge o personagem do Peter Parker, aquele que é o Homem-Aranha. Com o tempo, essa frase foi atribuída ao tio dele, aquele tio Ben, sabe? Quem já assistiu algum filme do Homem-Aranha ou leu alguma história em quadrinhos sabe um pouco da história. Essa frase remete aos primeiros dias do herói, quando, por um erro de Peter, ele tem um ato de soberba, o seu tio acaba morrendo pelas mãos de um criminoso que ele poderia ter impedido. E nos seus últimos momentos de vida, o tio Ben diz para o Peter Parker a seguinte frase. Ele nem sabia que o tio dele, o sobrinho dele, era o Homem-Aranha. Ele só estava dizendo a respeito da vida adulta. E ele disse assim: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ou seja, quanto mais você recebe, mais será exigido de você. E o que isso tem a ver com o texto dessa noite? Tem que ter alguma coisa a ver, senão por que esse pastor começou com essa história? Porque parece que o que Lucas está dizendo para nós nesse texto aqui é algo semelhante à frase do tio Ben, só que com diferenças muito mais profundas e significativas. Não é uma simples frase dita por um personagem fictício a outro personagem fictício há 60 anos atrás. O que nós vamos ver aqui é uma verdade real, comprovada por Deus, a igreja dele, há mais de 2000 anos atrás, e com uma variação muito importante. A frase que ecoa o texto que nós vamos ler é: com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Com grandes privilégios vem grandes responsabilidades. Por crermos em Jesus, nós temos muitos privilégios. Quais? O texto vai apresentar para nós. E esses privilégios nos trazem grandes responsabilidades também. E o texto também vai apresentar para nós essas responsabilidades. A lição principal dessa noite é a seguinte: a igreja de Jesus desfruta dos privilégios do reino de Deus e tem a responsabilidade de demonstrá-los às pessoas desse mundo. A igreja de Jesus desfruta de privilégios, os privilégios do reino de Deus, mas tem a responsabilidade de demonstrar isso para as pessoas deste mundo. Lá no reino de Deus, na nova criação, a humanidade vai desfrutar de alguns privilégios espetaculares, coisas infinitamente melhores e superiores aos poderes do Homem-Aranha. Mas nós, como igreja, além de desfrutar disso, nós temos a responsabilidade de evidenciar esses privilégios, de antecipar esses privilégios às pessoas que nós conhecemos. Que privilégios são esses? Pelo menos 3 são apresentados nesse texto. Primeiro privilégio que a humanidade vai desfrutar no reino de Deus é a união. União. Acompanhe comigo a leitura de Atos capítulo 4, versículo 32 até 37. Atos 4, 32 a 37.
Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. O nosso texto começa com uma descrição de como era a igreja em Jerusalém, que nesse momento já contava com mais de 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Uma igreja muito grande. Em outras palavras, o que nós lemos nos versículos 32 e 33 é que essa igreja vivia como se fosse uma grande família, a família de Deus. Nós vemos que eles pensavam uns nos outros, nós vemos que eles trabalhavam pelo bem de todos, e nós vemos que eles eram motivados pela ressurreição de Jesus, e eles não tratavam uns aos outros com crueldade. O texto diz que havia um olhar de graça, graça abundante, uns para com os outros. Depois disso, versículos 34 e 35, nós vemos uma explicação prática desse convívio. Como família, o texto diz que não havia necessitados entre eles. Por que não havia necessitados? Porque aqueles irmãos que possuíam bens ou propriedades, provavelmente excedentes, propriedades de sobra, esses irmãos vendiam essas propriedades e o valor era ofertado sob a direção dos apóstolos para que esse recurso pudesse abençoar vidas de gente que precisava. E nós vemos no versículo 36 e 37 um exemplo pessoal desse tipo de atitude. Um homem chamado José, ele era um levita, ele era da linhagem sacerdotal, trabalhava no templo, mas tinha se convertido ao Senhor Jesus. Esse levita vende uma das suas propriedades, provavelmente lá da terra dele, lá em Chipre, e o recurso ele traz para a igreja para que fosse distribuído aos necessitados. E por causa disso a igreja deu um apelido para esse homem, José Barnabé. Barnabé significa filho da consolação. Em outras palavras, aquele que encoraja, aquele que socorre aos necessitados. Talvez esse é o momento de nós fazermos uma pergunta para Lucas. Lucas, por que você colocou para nós, mais uma vez, um texto que descreve como era a vida da igreja em Jerusalém? Se você lembrar, no capítulo 2 ele fez isso. Ele terminou o capítulo 2 mostrando que a igreja fazia praticamente essas mesmas coisas aqui. Parece que o que Lucas quer mostrar para nós é uma referência ao Antigo Testamento. Ele já fez isso algumas vezes nesse livro. Se você se lembrar um pouquinho, antes do povo de Israel entrar na Terra Prometida, Deus deu várias ordens para eles, mas havia uma em especial, que era a seguinte: quando eles entrassem na Terra Prometida, a cada 7 anos, toda dívida deveria ser perdoada. Você vê isso lá em Deuteronômio capítulo 15. Nesse dia em especial, seria um dia de perdão nacional, um dia que o Senhor proclamou. E o que eles fariam nesse dia? Toda a nação perdoaria as dívidas uns dos outros. E Deus chama esse dia de dia do jubileu. Jubileu significa perdão, libertação. Mas não parava por aí, não era só a cada 7 anos. A cada 50 anos, passavam-se alguns ciclos de jubileus, chegaria um ano do jubileu. Não era um dia, mas seria um ano inteiro. E nesse ano, não só as dívidas seriam perdoadas, os pecados seriam perdoados, mas também as propriedades que a sua família, talvez por uma necessidade, teve que vender, essas propriedades voltariam para a tua família. Com isso, o que Deus queria que acontecesse no meio do povo? Que não houvesse pessoas mais abastadas que outras, que não houvessem necessitados no povo, que todos fossem iguais
aos olhos dele. Em outras palavras, para Israel, o dia de jubileu e o ano de jubileu, nesse dia todos se tornavam iguais. Não havia alguém mais rico ou mais importante que o outro, todos eram perdoados por Deus e todos eram chamados a perdoar aos outros e compartilhar o que tinha com os outros. E o que isso tem a ver com a igreja em Jerusalém? Bom, um pouquinho mais à frente no Antigo Testamento, quando você chega em Isaías, no capítulo 61 de Isaías, Deus promete que um dia, quando inaugurasse o reino dele, Deus também inauguraria um jubileu permanente. O que isso significa? Lá em Isaías 61, isso é chamado de o ano aceitável do Senhor. O ano do jubileu permanente começaria quando o reino de Deus começasse na terra. E a partir do dia em que o reino de Deus começasse, todos os pecadores seriam perdoados, todos os doentes seriam curados, todos os tristes seriam consolados e todos os cativos seriam libertos. Todos iriam desfrutar de igualdade perante o Senhor. Ninguém teria mais, ninguém teria menos, enfim, todos seriam um. É aqui que entra o que Lucas está escrevendo para nós. Quando Lucas, no começo do seu evangelho, no capítulo 4, descrevendo o início do ministério de Jesus, Lucas nos conta qual foi o primeiro discurso de Jesus em uma sinagoga. E o primeiro discurso de Jesus foi citando os Salmos, o texto de Isaías 61. E Jesus disse naquele discurso, em Lucas capítulo 4, versículo 19, que ele veio para proclamar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que tudo isso significa? Significa que na mente de Lucas, escrevendo para nós esse texto, por meio de Jesus, o jubileu permanente, aquele que Deus havia prometido no Antigo Testamento, por meio de Jesus o jubileu permanente começou. Começou na vida daqueles que foram alcançados por Jesus, pela obra de Jesus na cruz. Jesus oferece perdão. Jesus oferece libertação aos homens. Através de Jesus, nós podemos já desfrutar do reino de Deus ainda nessa terra. E nesse reino não há pessoas mais importantes, não há pessoas mais ricas que outras. Nesse reino todos são tratados como iguais. Nesse reino todos são um. No reino de Deus, na nova criação, toda a humanidade vai desfrutar de união. União. E por crerem em Jesus, nós, por crermos em Jesus, mesmo vivendo nessa terra, nós não só já experimentamos esse privilégio, como nós temos a responsabilidade de demonstrar esse privilégio para as pessoas desse mundo, para que elas também desfrutem disso. O que isso significa? Deixa eu dizer aqui, significa que Deus deseja que os doentes, os pobres, os oprimidos, os desprezados, os humilhados, Deus deseja que essas pessoas que sofrem essas coisas nesse mundo encontrem cura, encontrem riqueza, encontrem libertação, encontrem dignidade, encontrem exaltação. E é isso que Ele sempre planejou para a humanidade. Talvez os nossos ouvidos, machucados pela teologia da prosperidade, se fecharam para isso. Mas Deus nos criou para ser ricos. Deus nos criou para sermos abundantes. Mas o pecado manchou tudo isso. Porém, Deus mandou Jesus para que isso fosse revertido. Quem crê em Jesus recebe todas essas coisas. Algumas delas aqui em vida, mas todas certamente quando chegarmos na nossa morada celestial. Lá, tudo o que Isaías capítulo 61 prometeu, nós vamos desfrutar. E através de quem você acha que Deus quer mostrar para os homens qual é o caminho para desfrutar desse jubileu permanente? Quem? Nós. Deus quer mostrar para as pessoas nesse mundo que estão presas, estão humilhadas, estão oprimidas, estão cativas. Deus quer mostrar para elas que Ele planejou outra coisa para elas. Deus planejou libertação, planejou cura, planejou que elas fossem livres, perfeitas, iguais umas perante as outras, no reino dEle. E Ele quer usar a igreja para mostrar isso para as pessoas. As pessoas desse mundo vão ver como vai ser o reino de Deus quando entrarem por essas portas,
quando virem como nós nos relacionamos e perceberem vocês são diferentes. Tem alguma coisa em vocês que me cativa. Por que vocês são assim? A resposta é porque nós somos como o povo do reino de Deus. Nós estamos indo para lá. E enquanto caminhamos, nós temos a responsabilidade de mostrar para as pessoas nessa terra como será o reino de Deus. E nesse caminho, nós podemos pensar em algumas atitudes práticas. Por exemplo, como é que nós lidamos com o dinheiro ou com as propriedades? A maneira com que você administra e vê o dinheiro demonstra muito bem, ou dá um bom indício, de que tipo de povo você pertence, a que tipo de reino você pertence. Como nós lidamos com aquilo que temos? Se nós usamos isso para abençoar vidas, estamos mostrando o que vai acontecer no reino. Como nós lidamos, por exemplo, com pessoas doentes ou pessoas oprimidas? Se nós olhamos para elas e somos empurrados a de alguma maneira socorrê-las, estamos demonstrando como será no reino. Como nós lidamos com injustiça que é feita aos pobres nesse mundo? Como nós lidamos com a injustiça feita a pessoas que são presas injustamente, talvez de modo a fazer justiça a elas ou defender a justiça? É o nosso trabalho, porque no reino de Deus não há desigualdade. Na vida da igreja também não deveria haver desigualdade. Esse é o significado do que nós vimos no versículo 32. Ter uma só alma, um só coração, não significa concordar em tudo, porque nós nunca vamos concordar em tudo. Mas ter uma só alma e um só coração significa olhar para as necessidades dos outros como se fossem nossas. Olhar para a necessidade do teu irmão que está do teu lado e considerar que é tua necessidade. Isso é ter uma só mente, um só coração. Queridos, sermos um pelo que Jesus fez por nós na cruz, significa não ficarmos parados ou ficarmos tranquilos, sabendo que há alguém próximo de nós sofrendo injustiça, sofrendo privação, sofrendo abuso, sofrendo pobreza, doença, opressão, violência, escravidão. Fazer parte do povo do reino significa olhar para isso, sabendo que nós poderíamos pelo menos fazer alguma coisa para tentar impedir essas coisas. Fazer parte do reino significa não ficar tranquilo diante dessas coisas. Nós deveremos nos mover pela justiça do ano do jubileu, que Deus já iniciou com a chegada de Jesus. O primeiro privilégio que a humanidade vai desfrutar no reino de Deus é a união. E a igreja, que já participa desse privilégio, tem a responsabilidade de demonstrar essa união na prática para as pessoas desse mundo, para que elas também possam encontrar essa união. O segundo privilégio que a humanidade vai desfrutar no reino de Deus é a santificação. Então aperte os cintos e vamos começar o capítulo 5 de Atos. Atos 5, de 1 a 11. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse:
Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Aquilo que aconteceu com José, depois que ele fez a sua oferta, despertou o interesse de um certo casal que era membro, podemos dizer assim, lá da igreja em Jerusalém, Ananias e Safira. Provavelmente eles estão movidos pelo desejo de também serem aplaudidos pela igreja, reconhecidos pela sua generosidade. Então o que eles fazem? Eles decidem vender uma propriedade que tinham, ficam com uma parte do valor e a outra parte eles ofertam. Até aí tudo bem. Não tem problema nenhum em fazer isso. Seria uma atitude bem generosa? Seria. A menos que eles estivessem mentindo sobre os valores. Eles combinaram de dizer que aquela oferta, que era parte do valor, era o todo do valor. Então assim, eles venderam por 10, separaram 5 e ofertaram 5. Só que aí disseram, vendemos por 5. De alguma forma, o texto diz que Pedro descobre a mentira. Provavelmente, Deus revela para ele. E Pedro diz, vocês precisavam mentir? Ele confronta Ananias, por algum motivo Safira não está junto. Ele confronta Ananias e diz, você precisava mentir, alguém te obrigou a ofertar? Se você não tivesse vendido, continuava na tua mão. Se você tivesse vendido e ofertado 5, estava bom também. Mas para que mentir? É óbvio, nós percebemos o que eles estão querendo. Eles querem ser reconhecidos pela multidão, como José foi reconhecido. Quem sabe talvez vão dar um apelido para nós também. Depois da confrontação, Ananias insiste na farsa. E então algo impressionante acontece. Ananias cai morto diante de Pedro. Imediatamente. O texto diz que os jovens, está aí um bom ministério para os jovens, né? Eles querem ministério, vai, aí ó, enterrar mentiroso. Os jovens vêm, pegam o corpo de Ananias, levam para fora. Naquela época não tinha cemitério como hoje em dia. Sepultam Ananias. 3 horas se passam, e a esposa de Ananias chega, e ela também é interrogada. Qual que é a novidade? Nenhuma. Ela também insiste na farsa, na mentira. E Pedro diz, o mesmo que aconteceu com teu marido vai acontecer com você. E imediatamente aquela mulher cai morta aos pés de Pedro. Em um intervalo de um pouco mais de 3 horas, nós temos 2 membros da igreja de Jerusalém mortos por Deus por causa de uma mentira. Uma mentira. É de engolir a seco, não é? Que texto assustador. Muitos, quando leem essa passagem, se questionam o porquê disso. Mas precisava de tanto? O texto não disse que a igreja desfrutava de grande graça? Cadê a graça de Deus? Foi só uma mentira. Bom, antes de tirarmos conclusões precipitadas, nós precisamos observar com atenção aquilo que Lucas está dizendo para nós, até agora no livro de Atos. Você se lembra onde eles estão? Qual que é a cidade onde eles estão? Jerusalém, certo? O que fica bem no centro de Jerusalém? Pelo menos ficava naquela época. O templo. E o que acontecia no templo? O templo era o local de encontro entre Deus e os homens. O templo era o ambiente onde o Senhor se manifestava às pessoas, onde Ele habitava entre o povo de Israel. E para que isso acontecesse, vários sacrifícios eram feitos dentro do templo. Sangue precisava ser derramado como um sinal de que era impossível para que um homem pecador se aproximasse do Deus Santo.
A santidade de Deus simplesmente fulminaria o pecador se ele entrasse na presença de Deus assim. Então é por isso que um animal era morto. Era morto no lugar do homem, da mulher que se aproximava de Deus. Através desse gesto, o ofertante reconhecia os seus pecados. E ele reconhecia que havia uma separação imensa entre ele e Deus. Os seus pecados o afastavam do Deus Santo. E Deus tolerava isso. Deus permitia que isso acontecesse, era como uma espécie de jeitinho para que os homens pudessem se aproximar diante dele. Mas é óbvio, isso era insuficiente. O Antigo Testamento deixou isso claro. Um animal não é capaz de representar um ser humano. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Deus enviou o seu Filho, o seu Santo Filho, para que ele assumisse sobre si os nossos pecados. E Jesus se sacrificou no nosso lugar, de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ser perdoados. Então essa é a mensagem do Evangelho. Por meio de Jesus, os homens podem se encontrar com Deus, agora sim, sem ser fulminados. Por quê? Porque todos os seus pecados já foram pagos por Jesus. Alguém já morreu, já foi fulminado por aqueles pecados. O Salvador que morreu e ressuscitou. Então, por causa disso, por meio de Jesus, os homens agora podem se encontrar com Deus. E conforme Atos, o que nós já vimos até agora, aonde é o encontro dos homens com Deus? É dentro do templo? Sim ou não? Não. Lembra de Atos 2, o que acontece? O Espírito Santo desce sobre os discípulos de Jesus. Onde é o encontro dos homens com Deus e de Deus com os homens a partir de agora? Dentro do próprio povo. O povo que agora tem o Espírito de Deus. O templo, na perspectiva de Lucas, agora é a igreja. A habitação de Deus, a manifestação de Deus, a presença de Deus nesse mundo é através dos discípulos de Jesus que têm o Espírito Santo de Deus. E Lucas está dizendo para nós que isso é algo muito sério. No Antigo Testamento, as coisas de Deus que eram usadas para que os homens pudessem se encontrar com Ele eram sagradas. Quem já leu Levítico sabe disso. E todos aqueles que violavam essas coisas, de alguma forma morriam. Eram fulminados. A Escritura está cheia de exemplos assim. Se você quiser ler na sua casa textos que vão te tirar o sono. Por exemplo, você tem Acã, aquele que rouba uma capa, lá nos tempos de Josué, lembra? Ele é apedrejado. Nós temos, porque Deus disse que o que eles conquistassem seria de Deus e não do povo. E ele pega aquilo que é sagrado para si. Um outro exemplo, Nadab e Abiú são filhos de Arão, Levítico capítulo 10. Quando começam os sacrifícios no templo, a primeira coisa que eles fazem é trazer fogo estranho. Uma coisa diferente que Deus não pediu. São fulminados na hora. Um outro exemplo, você tem Uzá, 2 Samuel capítulo 6. Quando Davi está trazendo a arca de Deus para Jerusalém, ou o que acontece? A arca vem cambaleando no lombo dos jumentos, e ela tomba para cair, e Uzá vai segurar ela, na hora que ele encosta nela, ele cai morto. Coisa sagrada. Um outro exemplo, o rei Uzias. Ele entra onde não deveria entrar dentro do templo, e Deus o acomete de uma doença terrível. Segundo Crônicas 26. Queridos, todos esses tiveram fins trágicos, porque desprezaram as coisas sagradas. Porque trataram de qualquer forma aquilo que era relacionado ao encontro de Deus com os homens. Diante de tudo isso, o que aconteceu com Ananias e Safira fica um pouquinho mais claro para nós. Se você reparar, por 3 vezes, quando Pedro está confrontando aquele casal, Pedro diz algo interessante. Versículo 3, versículo 4 e versículo 9. Primeiro ele diz que aquilo que eles fizeram foi movido ou motivado por Satanás. E segundo, ele diz nesses 3 versículos, 3, 4 e 9, que quando eles mentiram,
Eles estavam tentando enganar as pessoas, mas ele diz: vocês não tentaram mentir apenas para os homens, vocês mentiram ao próprio Deus. E se você reparar nas palavras de Pedro, ele relaciona o Pai, o Filho e o Espírito na mesma pessoa. Vocês tentaram mentir para o Deus Trino. Em outras palavras, se os crentes em Jesus são o local de encontro entre Deus e os homens aqui nessa terra, são a habitação do Espírito Santo, então qualquer atitude pecaminosa que nós pratiquemos contra estes crentes, também é uma atitude pecaminosa que estamos cometendo contra o Deus desses crentes. Deixa eu dizer agora para você que a coisa muda de figura, não muda? Quando nós pecamos contra o nosso irmão, quando nós causamos mal para o nosso irmão, muitas vezes ninguém fica sabendo. É só aqui dentro. E nós achamos que vamos ficar impunes porque estamos pecando contra ele. Mas conforme esse texto, quando nós fazemos isso, é como se nós estivéssemos ferindo o próprio Deus. O meu irmão faz parte do templo de habitação de Deus. E Deus tem os seus meios para punir todo aquele que despreza as coisas sagradas. Deus tem os seus meios para castigar, em especial, aqueles que ferem a igreja de Jesus. Eu vou citar só dois. Em 1 Coríntios, nós vemos dois exemplos. Capítulo 5 é a exclusão da igreja. Quem começa a ferir a igreja e não se arrepende, é entregue a Satanás. Mas um pouco mais em 1 Coríntios, lá no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, havia pessoas tomando a ceia indignamente, a igreja tinha problemas de relacionamentos. E Paulo diz: há muitos de vocês que estão fracos, doentes, e há quem já tenha morrido, porque desprezou as coisas de Deus, o corpo de Cristo. Ao saber disso, qual deveria ser a nossa reação? Bom, a nossa reação deveria ser a mesma de todos aqueles que ouviram essa história. Você deve ter reparado isso na leitura, no versículo 5 e no versículo 11, as palavras se repetem. Todos os que ouviram essa história tiveram um grande temor. Eles temeram. Queridos, a igreja é o novo templo de Deus. É a santa habitação de Deus entre os homens e nós não podemos brincar com isso. Todo pecado cometido contra os crentes em Jesus é um pecado cometido contra o Deus Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E conforme Paulo diz em Gálatas 6:7, de Deus não se pode zombar. Porque tudo que o homem plantar, isso ele também vai colher. O segundo privilégio que a humanidade vai desfrutar no reino de Deus é a santificação. E a igreja é chamada a demonstrar isso na sua prática. Deus leva tudo isso muito a sério e nós também devemos levar a sério. Portanto, irmão, irmã, se você tem cometido pecados ou mantido pecados, mesmo que secretos, contra outros crentes, se arrependa. Pare o quanto antes, porque essa pode ser a sua última chance. Como foi a de Ananias e Safira, você não sabe. O terceiro privilégio que a humanidade vai desfrutar no reino de Deus é a restauração. Restauração. Versículos 12 até 16. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 5, 12 a 16. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles. E aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor. Uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Novamente, Lucas volta a nossa atenção para aquilo que acontecia na igreja em Jerusalém,
E nos versículos 12 e 13 nós vemos mais algumas características. Olhe lá. Versículo 12, nós vemos que eles desfrutavam de sinais e prodígios. Nós já temos visto isso em Atos. Na Bíblia, sempre que milagres são citados, eles têm um propósito. Além de curar alguém, além de fazer uma boa ação para alguém, os milagres têm o propósito de apontar para algo. Por isso eles são chamados de sinais. Eles apontam ou para o que Deus está falando, ou para o que Deus está fazendo. No caso aqui, esses sinais que acompanhavam os apóstolos era como uma espécie de confirmação de que Deus estava com eles. Do mesmo jeito que Deus estava com Jesus. No versículo 12 ainda, nós vemos uma segunda característica dessa igreja. O texto diz que eles continuavam com o hábito de se reunir. Diferente do que muitos pensam, o templo naquela época, lá em Jerusalém, ele não era só um prédio assim, em que cabiam algumas poucas pessoas. Ele era como uma espécie de pequeno bairro. Pense num bairro pequeno dentro de uma cidade. Então ele tinha várias partes, várias alas, e você tinha árvores dentro dele, havia algumas casas onde os sacerdotes moravam, então tinha bastante espaço para que as pessoas pudessem se reunir. Elas não se reuniam no lugar de costume, mas se reuniam perto dos apóstolos para ouvir do ensino dos apóstolos. A terceira característica da vida dessa igreja está no versículo 13. O texto diz que eles contavam com a admiração dos descrentes. Diante daqueles milagres que as pessoas estavam vendo e diante do que aconteceu com Ananias e Safira, ninguém, diz o texto, ninguém ousava dizer que Deus não estava com aquela turma. Imagine você que vivesse em Jerusalém nessa época, com certeza você ia pensar 1, 2, 3 mil vezes antes de se juntar a esse povo, se isso não fosse verdade. Porque as pessoas olhavam para aquele grupo e diziam, Deus está entre eles. Deus existe. E nós vemos Deus agindo no meio desse povo. Perceba, naquela época não havia espaço para crente desviado. Naquela época não havia espaço para crente nominal. Sabe aqueles que dizem, eu sou evangélico. É mesmo? Qual igreja você vai? Não, eu fui. Eu fui batizado numa igreja, fui uma vez numa igreja. Hoje eu não faço parte de igreja nenhuma, mas eu sou de Jesus. Não tinha espaço para isso. Porque o que o texto está dizendo para nós é que você só se juntava a esse grupo se de fato você cresce em Jesus. Porque lá dentro Deus mata pessoas. Quem não leva a sério o que é a igreja, vai se ver com o Deus dessa igreja. Então, ou eu mesmo realmente creio em Jesus, ou eu não quero fazer parte desse negócio. Porque fingir que sou crente, estando nas mãos do Deus vivo, eu não quero esse negócio. As pessoas admiravam os crentes. E por incrível que pareça, ainda assim o grupo só aumentava. O que a gente vê a partir do versículo 14 é que muitas pessoas começaram a crer em Jesus, vindas de fora, de outras regiões, especialmente por causa das curas e dos exorcismos que eram realizados por meio dos apóstolos. Perceba, até a sombra de Pedro era atraente para as pessoas. Pedro estava passando na rua, as pessoas colocavam os doentes e os endemoniados na sombra de Pedro, com a expectativa de que eles fossem curados pela sombra. O que dá a entender de que provavelmente Deus fez curas pela sombra de Pedro. Impressionante, né? Aqui está mais um texto polêmico para os nossos dias. Por quê? Porque há quem diga que, por causa desse texto, então, Deus continua realizando esses milagres através da minha vida. Tem um monte de pastor, de líder, que fica dizendo isso aí. Aconteceu com Pedro, também acontece comigo, então através de mim, Deus continua curando pessoas, vem até mim e tal. Ok, eles dizem isso, mas muitas vezes você percebe que é para atrair a atenção, a adoração para si mesmos. Mas ao mesmo tempo, há quem diga, olhando para esse texto, que não, esses milagres, essas curas foram coisas só para aquela época, era para validar a mensagem dos apóstolos, e por isso essas coisas não acontecem mais e nem devem acontecer mais, você não tem nem que orar por essas coisas. E há quem diga outras coisas também. Mas vamos tentar descobrir o que Lucas está dizendo? Não o que as pessoas dizem hoje, mas o que Lucas está dizendo ao escrever essas palavras
Aquilo que ele já disse em Atos nos ajuda. Lembra da ideia que nós vimos no primeiro ponto, de que Deus inaugurou o seu reino, Deus inaugurou o jubileu permanente, lembra? Então, essas curas aqui, esses milagres, precisam ser interpretados à luz do jubileu permanente que Deus inaugurou. No Antigo Testamento, o reino de Deus também é identificado como nova criação. A nova criação é onde Deus iria reconstruir todas as coisas. Hoje de manhã a gente viu isso com as crianças. Teve gente que até ficou assustado. Eu falei que Deus vai pegar todo esse mundo, vai colocar dentro do liquidificador e vai bater. Ele vai tirar tudo que está sujo, podre, todo pecado, maldade. Depois que ele bater isso, ele vai colocar numa forma, vai pôr no forno, e aí vai sair a nova criação. Aí teve alguém que perguntou, nem lembro quem foi. O novo mundo, a nova criação vai ser um bolo? Falei, olha, vai ser melhor do que um bolo. O Antigo Testamento dizia que Deus iria pegar essa criação, iria enrolá-la, tirar as coisas que não prestam e refazê-la. Iria fazê-la morrer e ressuscitar, sendo um mundo perfeito, um mundo em que não há mais a presença do pecado. Nessa nova criação, a humanidade não sofreria mais de doenças, não sofreria mais de deformidades físicas, não sofreria mais da morte, não sofreria mais da opressão, da possessão demoníaca. Então, pelo que nós temos lido no livro de Atos, através da ressurreição de Jesus, Deus deu início a essa nova criação. Segundo o que nós temos lido no livro de Atos, Jesus foi o primeiro a ser transformado nessa nova criação. Jesus foi o primeiro a desfrutar dessa nova realidade. Ele ressuscitou com corpo físico, mas esse corpo já não mais é afetado pela queda, pelos efeitos da morte na humanidade. E um dia, todos aqueles que creem em Jesus também vão desfrutar disso. Um dia, todos os que creem em Jesus vão morrer e ressuscitar para viver nessa nova criação de Deus. E parece que é isso que está acontecendo nessa passagem. Em outras palavras, é como se Lucas estivesse dizendo para mim e para você, olha, sabe o que são essas curas? Sabe o que são esses milagres? São sinais. Sinais do que nós vamos desfrutar no reino de Deus, lá na nova criação. Nós vamos desfrutar de completa restauração. Nós seremos restaurados. Queridos, aquelas pessoas que estavam sendo curadas recebiam uma espécie de amostra do que elas iriam receber na nova criação. É claro que isso não impediu que aquelas pessoas ficassem doentes de novo. Talvez alguém foi curado do câncer, mas aí pegou gripe no dia seguinte. Então, sim, as pessoas continuavam vulneráveis a doenças. Todas elas morreram, mesmo desfrutando de alguma cura. Mas tudo aquilo indicava que um dia o sofrimento delas teria um fim. Um dia as doenças não mais as atingiriam. Um dia elas não morreriam mais. E é isso o que esses milagres e essas curas estavam significando. E diante de tudo isso, agora vamos pensar de forma prática o que eu e você deveríamos fazer quando estamos diante de alguém doente ou de alguém que está sendo oprimido por um espírito impuro, por um demônio. Bom, há algumas coisas que nós podemos aprender aqui. A primeira coisa que eu e você devemos fazer diante de alguém assim é reconhecer que a cura não está em nós. A cura não estava nos 12 apóstolos. A cura está nas mãos de Deus. Simples homens como eu e você não devem ser idolatrados, não devem atrair o foco de adoração das pessoas por causa de um milagre ou de uma cura que foi Deus quem fez. Essa é a primeira coisa que nós devemos reconhecer. A cura não está em mim. Tem gente que acha que está. Só porque um dia Deus usou a sua oração para curar alguém, a pessoa acha que agora o poder está nela. Não está. O poder está em Deus, não está em você, ó mortal. Essa é a primeira coisa que devemos fazer diante de alguém doente, alguém oprimido pelo diabo. Eu não consigo fazer nada, o poder não está em mim. A segunda coisa é saber que a cura que Deus realiza é um sinal, é uma seta que aponta para algo. Então, se alguém for curado por Deus, isso deve servir de amostra do que vai acontecer no reino de Deus. Quem for curado não deve ficar olhando para a cura e
idolatrando a cura, olhando apenas para as coisas dessa terra, venerando talvez quem fez a cura, ou cultuando a igreja que fez a cura. Tem igreja aí que diz aqui é a igreja dos milagres. E as pessoas idolatram a igreja. Não é isso. Se há uma cura, ela é um sinal, ela aponta para o que nós seremos no novo céu e na nova terra. A terceira coisa que nós devemos fazer diante de alguém doente ou oprimido pelo diabo é orar. Para que Deus cure essa pessoa, Deus liberte aquela vida. Deus sim é capaz de fazer isso. E quando nós estamos orando, muitas vezes nós oramos pedindo assim: Senhor, eu queria que a minha mamãe fosse curada, mas faça a sua vontade. Bom, se é para fazer a vontade de Deus, por que você está orando? Deus vai fazer a vontade dele, mas Ele quer que você como filho peça. Se Ele vai fazer ou não vai fazer, é com Ele. Mas se você está no coração, está com o desejo de que a sua mamãe seja curada, peça para o Senhor isso. Porque através do que Jesus fez na cruz, a cura é possível. O poder do novo mundo, da nova criação, do reino de Deus, já está presente aqui nessa velha criação. Através do seu Espírito, Deus age nesse mundo. Sim, a cura é possível, então ore. A libertação é possível, ore por isso. Mas também há uma quarta atitude que eu e você devemos ter, é reconhecer que talvez nem todos sejam curados. Nesta vida, nem todos serão curados. Foi assim com Jesus. Jesus curou algumas pessoas, não todas. Foi assim com os apóstolos, algumas eram curadas, nem todas eram curadas. Sim, alguns vão ser curados. Alguns vão ser agraciados com um milagre. Mas há pessoas que não. Há pessoas que vão continuar doentes, mesmo depois de se encontrar com Jesus. E mesmo que a pessoa seja curada, isso não impede que ela fique doente novamente. Então, precisamos saber que nem todos serão curados. Mas podemos ter, em quinto lugar, a quinta atitude, podemos ter certeza de que um dia a cura, a libertação vai ser completa. Haverá um dia em que sim, essa pessoa será curada. Haverá um dia em que sim, essa pessoa vai ser completamente liberta da opressão maligna de Satanás. Nesse dia, se essa pessoa crê em Jesus, ela vai estar no reino celestial de Deus, ao lado dele. E o seu corpo vai ser completamente restaurado. E essa pessoa nunca mais vai sofrer nas mãos dos seus algozes. Ela nunca mais vai sofrer nas mãos dos seus opressores. E aqui está um problema de muitos na nossa época. Muitas pessoas buscaram Jesus, mas só para serem curados. Mas não leram esse texto, não entenderam o que Lucas está dizendo, e aí não foram curados. E é o que eles fizeram, viraram as costas para Jesus, dizendo: eu busquei esse seu Deus e ele não curou meu filho, eu busquei esse seu Deus e não fui liberto do meu mal, eu busquei esse seu Deus e nada aconteceu. E viram as costas. Esse é um erro, porque o Evangelho, na verdade, diz: olha, mesmo que o que você buscava não aconteceu, continue crendo em Jesus, porque a cura que Ele oferece vai ser completa um dia e vai ser muito melhor do que você queria. Um dia sim, se você crê em Jesus, você vai ter cura definitiva para os seus problemas, para as suas doenças. Um dia sim, porque você crê em Jesus, o inimigo não mais terá nenhuma ação contra você, nenhum poder contra você. Então, para essas pessoas que buscam a Jesus, mas não têm o que querem e viram as costas, elas deveriam voltar-se para Jesus, mesmo que não recebam a cura, mas crendo que um dia serão curados, definitivamente, quando receberem um corpo glorificado. O terceiro privilégio que a humanidade vai desfrutar no reino de Deus é a restauração. E o povo de Deus, o povo de Jesus, deve anunciar essa restauração. Deve oferecer essa restauração para as pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso papel, a nossa responsabilidade. Queridos, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase mudou a história do jovem Peter Parker, aquele personagem fictício que está dentro de revistas em quadrinhos e nas telas de cinema. Foi escrito há 60 anos por um homem, mas há uma outra frase muito mais importante do que essa.
Uma frase que tem transformado a vida de pessoas ao longo de 2000 anos. Tem transformado a vida da Igreja de Jesus e deve transformar a nossa vida. Com grandes privilégios, vem grandes responsabilidades. Queridos, a Igreja de Jesus desfruta dos privilégios do reino de Deus e tem a responsabilidade de demonstrar esses privilégios às pessoas desse mundo. Que privilégios são esses? Você lembra? União. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Segundo privilégio, santificação. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Terceiro privilégio, restauração. A partir de Jesus, nós somos libertos cada dia mais dos efeitos do pecado. E quais são as nossas responsabilidades diante disso? Bom, se nós desfrutamos de união, então nós devemos ver as necessidades dos outros, aqueles que estão ao nosso redor, como se fossem nossas necessidades. Se nós desfrutamos de santificação, nós devemos buscar uma vida de santidade, uma vez que Deus está entre nós. Não levar isso na brincadeira. A vida de santidade não é brincadeira. Deus está presente entre nós. E se nós desfrutamos de restauração, um dia teremos ela completamente. Devemos crer nisso. Sabe essas suas dores que não te abandonam? Você ora para Jesus e nada muda. Por vezes nós somos incrédulos. Um dia Deus vai te curar. Um dia você não vai mais sentir essa dor. Um dia você não vai mais sentir esse esporão. Um dia você já não vai ter que tomar aquela medicação por causa daquele problema que não passa. Creia nisso. Descanse nisso, olhe para esse dia. Um dia você não vai mais estar debaixo da opressão de pessoas que não temem a Deus. Um dia você não vai estar mais debaixo desse mundo caído e quebrado que só te aflige, te espreme, te machuca. Creia nisso. Você já desfruta da restauração em Jesus. Mas não só creia nisso, mas ofereça isso para as pessoas. Mostre para as pessoas, olha, esse mundo aqui não vai melhorar. Ele vai de mal a pior. Deus vai arrebentar com tudo isso aqui. Mas Ele vai refazer todas as coisas. E se você crê em Jesus, você pode participar disso também. Queridos, esses são os nossos privilégios, mas também nossas responsabilidades. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo que nós lemos em Atos. Obrigado porque o Senhor nos agraciou com diversos privilégios. Como é bom poder fazer parte do seu povo. Como é bom poder fazer parte da nova aliança. Mas ao mesmo tempo isso traz para nós grandes responsabilidades. Que o teu Espírito nos encoraje e nos fortaleça a assumir todas elas. E no poder do teu Espírito, testemunhar do reino de Deus para as pessoas ao nosso redor. Senhor, que essa igreja seja marcada por união. Que essa igreja seja marcada por santificação. E que essa igreja seja marcada pela restauração que veremos no reino de Deus. Dirigimos essa oração a Ti, Jesus, mas também a Ti, Deus Pai, a Ti, Deus Espírito, reconhecendo que somos Teus, somos Teu povo, e o Senhor habita em nós. Que isso gere temor e coragem em cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.